Então, bondosos irmãos, mais uma vez, nessa casa de oração, nessa casa de caridade, para falarmos sobre os temas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da lógica, da inteligência que a doutrina espírita nos oferece. E termos a certeza de que aquilo que nós buscamos desde a nossa adolescência, desde a nossa mocidade, e agora que nos encontramos amadurecidos, há uma coisa que nós sempre buscamos, e acredito que enquanto nós tivermos uma consciência, nós estaremos buscando a felicidade. Olha que coisa linda! A felicidade. Acontece que quando nós ainda somos adolescentes, o que nós ansiamos, desejamos, aquilo que nós buscamos, seria uma expectativa de realizarmos o ensino fundamental de uma maneira eficiente. Se não formos o melhor aluno, que sejamos um dos melhores, que façamos parte daquele grupo que realmente está meio amadurecido e com uma vontade muito grande de entrar numa faculdade. E nós imaginamos que isso realmente nos faz feliz. De uma certa maneira, sobrepormos aos nossos colegas de escola, termos um aproveitamento melhor do que eles, também faz com que a nossa estima se torne mais elevada, porque imaginamos que somos mais competentes, imaginamos que somos mais eficientes, imaginamos que somos mais inteligentes, e isso alimenta o nosso ego, a nossa autoestima, de compreendermos que somos bons alunos e que, pelo fato de sermos bons alunos, que temos uma certa competência e que, num futuro não muito distante, almejando adentrarmos numa universidade, fazermos um curso superior, nós temos quase que toda a certeza que seremos bem-sucedidos. Então eu termino o segundo grau entre os 10 melhores alunos da minha classe. E dessa maneira, eu compreendo que quando eu fizer o vestibular, eu também vou ser bem-sucedido. E às vezes, até na esperança de adentrar uma universidade pública, aquelas que são mais concorridas. E quando nós realizamos o vestibular, se nós nos encontrarmos entre aqueles que foram classificados, evidentemente que nós nos sentimos felizes, mas também compreendemos que essa alegria momentânea dissipa-se com uma determinada rapidez. E aí nós procuramos uma outra coisa. Como é que eu realmente vou encontrar na universidade o curso que me permitirá a habilidade para exercer uma profissão e que essa profissão seja uma profissão bem remunerada? Nós imaginamos assim? Por outro lado, vem-nos à mente de que, se nós optarmos por uma profissão, por um curso, que nós achamos que temos mais afinidade com ele, e que nós imaginamos que se adentrássemos aquele determinado curso, teríamos mais facilidade de aprendizado e, consequentemente, seríamos melhores profissionais neste curso. Ora, mas ele não me remunera tão bem quanto o outro. É um trabalho que eu tenho até mais facilidade para adentrar e aprender. É um curso que me permitirá realizar aquilo que eu gostaria de fazer desde a minha adolescência, o princípio da minha juventude, porque acho que teria afinidade e habilidade com esse determinado trabalho, com essa determinada profissão que eu estou almejando para mim. Mas acontece que me vem à mente que outros colegas, outras pessoas que fizeram esse curso,
que tiveram esta profissão não se sentem realizados neste curso porque não te remunera tanto quanto os meus sonhos de criança, de adolescência, de juventude. E então eu fico pensando, o que fazer? Eu faço uma opção para realizar um curso que me remunera melhor, ou faço opção por aquilo que eu gosto e que eu gostaria de ser como profissional? Essa dúvida me deixa intranquilo, me deixa inseguro, mas então eu faria a opção por aquele que me remunera mais, em que eu tenha condições de realizar os meus sonhos financeiros. Fiz uma opção por um curso que me remuneraria melhor, teria mais facilidade de trabalho, e os profissionais nesta área são mais valorizados, os seus honorários. E assim eu adentro e começo e inicio aquele curso. Termino o 3º grau. E realmente me sinto bem remunerado, mas não me sinto tão competente, tão eficiente, porque aquilo que eu estou realizando não é justamente aquilo que estava em mim, na minha vontade, no trabalho que eu gostaria de realizar. Fico entristecido, tenho algumas dificuldades, e desta forma não me sinto seguro e não me sinto tranquilo, mesmo estando realizando os meus sonhos materiais. Por outro lado, imagino também que se eu tivesse tomado uma opção diferente, se eu tivesse realizado aquele curso que eu tenho mais afinidade com ele e que acho que as minhas habilidades, que as minhas aptidões encaixam mais naquele curso, mas que não me remuneraria tão bem, nós perguntaríamos: será que com o passar do tempo, numa dedicação ao trabalho, numa competência e numa eficiência mais elevada do que eu teria no outro curso, porque eu não gosto daquilo, só o fiz porque me remunerava melhor, será que eu não me tornaria uma pessoa mais capacitada por fazer aquilo que gosto? E sendo mais capacitado, eu aprenderia a valorizar mais o meu trabalho, e compreendendo que a minha capacidade e a minha eficiência faz a diferença no meu trabalho. Então nós ficamos numa dúvida difícil, porque aquela que me remunera melhor, eu não acho se eu chegaria até os 60, 70 anos trabalhando naquela atividade que eu não gosto. E nós sabemos que quando nós fazemos aquilo que nós não gostamos, não fazemos com a mesma eficácia, com a mesma eficiência. E, desta maneira, não seríamos tão bons profissionais quanto naquilo que nós gostamos. Está confuso? Hã? Não. Eu, se eu fosse escolher, eu ia pelo meu satisfação profissional. Ótimo. Nós estamos mostrando os dois lados da moeda. Na nota financeira, às vezes nem sempre eu vou para melhor caminho. Então, desta maneira, nós pensamos: caramba, mas se eu faço aquilo que eu gosto, que eu amo, que eu tenho habilidade, mas que isso não me remunera bem, que eu não tenho condições de realizar os meus sonhos de adolescência, de infância, ou mesmo de mocidade, então eu não me sentiria também revoltado nesse trabalho? Porque tudo quanto eu almejaria conquistar naquele trabalho que eu amo, que eu gosto, e que eu sou competente, mas que por um motivo ou outro, eu não consigo a remuneração, os honorários que eu gostaria de receber, naquele que me remunera melhor. Mas daí é uma opção, né? Missão de cada um também. É uma opção. Tudo bem, eu gosto de uma determinada atividade, mas também eu sonhava que na minha juventude, na minha mocidade, eu conseguiria adquirir um automóvel do ano, eu conseguiria adquirir uma casa própria e às vezes até um recanto na praia, e que essa profissão que eu amo, que eu adoro, e que eu me sinto expert nessa profissão, não me remunera o suficiente para que eu realize os meus sonhos, mesmo sabendo que eu sou um profissional top de linha. O meu filho é formado em administração, faz 2 anos. Fez um teste que não tinha ciências contábeis, ele não entrou. Não foi aceito.
Então, tudo isso está na nossa expectativa. Enquanto que aquele trabalho, que eu não sou tão bom profissional, mas que eu ganho o suficiente, para adquirir aquilo que eu sonhava na minha adolescência e na minha juventude, permite que eu realize os meus sonhos. E eu não poderia passar a amá-lo, a gostar, a sentir essa afinidade, fazendo aquilo que gosto e aquilo que desejo? Nem sempre. Então a busca da nossa felicidade é às vezes conturbada, porque nós estamos buscando a felicidade onde nós não teríamos muita facilidade para encontrá-la, porque em todas as circunstâncias que nós nos encontrarmos, certamente nós defrontaremos com circunstâncias semelhantes. Bom, mas já que eu não consegui os meus sonhos materiais, quem sabe agora eu serei feliz se eu conquistar de maneira afetiva a pessoa que eu amo, que eu gosto ou que eu imagino que poderia ser a companheira ideal para mim. Mesmo compreendendo que se eu não estiver feliz comigo mesmo, jamais uma outra pessoa poderia me fazer feliz. E assim, nós percebemos que agora o que nos resta seria a nossa conquista afetiva, e que nesta conquista afetiva nós teríamos condições de realizarmos aquilo que nós sonháramos, aquilo que nós ansiávamos quando jovens. Mas acontece que justamente a pessoa que eu imaginava que poderia estar comigo ombro a ombro numa luta, eu descubro agora e percebo agora que tudo aquilo que eu quero é justamente o que ela detesta. E tudo aquilo que ela quer é justamente aquilo que eu jamais faria na minha vida. Aí é difícil, hein? Quer misturar a cabeça de todo mundo aqui ou só um pouquinho? É tudo. Nós não estamos aqui para explicar, nós viemos aqui foi para confundir. Coisas sem lógicas, mas assim mistura. Então, dessa maneira, 13 e 14. nós nos colocaremos e nós perceberemos que às vezes a felicidade não se encontra nas nossas conquistas afetivas. Nós percebemos também que a nossa felicidade não se encontra nas coisas materiais. Porque as opções em que estamos apresentando é justamente aquilo pelo qual nós temos dúvida durante a nossa adolescência e início da nossa juventude, porque nós, de uma certa maneira, também sentimos-nos inseguros em relação a tudo isso. Porque nós ouvíamos, quando jovens, que a profissão tal era a profissão mais prestimosa, assim e assim e assim, e que essa profissão mais prestimosa remuneraria mais. Ora, mas eu acredito que eu não tenho aptidão para ela, nem muita habilidade, mas compreendo também que tudo que se encontra na face da terra está ao alcance das pessoas. Se eu me esforçar, eu conseguirei. Se eu me dedicar, eu conseguirei. Se eu fizer com que haja, como de uma certa forma, um apostolado da minha parte, num determinado trabalho, eu também vencerei. E, compreendendo que ela é o suficiente para me remunerar bem, eu vou passar a amá-la. Da mesma forma, aconteceria com as nossas conquistas sentimentais. A partir do momento que nós nos envolvermos num relacionamento, e que esse relacionamento talvez não fosse a pessoa, à primeira vista, o ideal para nós, mas compreendêssemos que existisse entre nós uma afinidade profunda, em que houvesse uma harmonia nos nossos desejos, nas nossas vontades, e que nós lutássemos juntos na mesma direção, nós compreenderíamos que certamente com o decorrer do tempo surgiria um afeto, surgiria um carinho, e esse carinho, quando nós nos encontrássemos maduros, seria chamado de Amor. amor.
O Ademir é o mais esperto daqui, Ademir. Amor. Então nós passaríamos a amar justamente numa circunstância em que nós, à primeira vista, não compreenderamos que a providência divina colocara a nosso lado, ou bem próximo de nós, alguém que pudesse, com o decorrer do tempo, como nós, melhorar-se, como nós também lutaremos para melhorarmos. E assim haveria uma condição e uma afinidade para que nós tornássemos um, querendo as mesmas coisas, lutando pelos mesmos objetivos, encarando as dificuldades da vida da mesma maneira, choraríamos junto quando necessário, ao mesmo tempo que nós nos consolaríamos nos momentos mais difíceis, mas da mesma forma que nós sorriríamos juntos, alegremente, nos bons momentos das nossas vidas. Então, bondosos irmãos, compreendemos assim que a felicidade pode estar muito mais próxima de nós, que as nossas conquistas materiais quanto as nossas conquistas afetivas depende da maneira em que nós encararemos as circunstâncias às quais nos depararemos com elas. Mas percebemos que tudo isso tem um ciclo muito curto. Porque da mesma forma que eu almejava adquirir um apartamento na praia, 17. E que eu consegui, e que esse apartamento na praia, momentaneamente, quando eu adquiri, era o que eu mais desejava, mas eu percebo que essa alegria e essa felicidade dura pouco, porque dentro de um determinado tempo eu concordo que eu não teria as mesmas vontades de ir a esse lugar quando eu tinha, quando mais jovem. E depois você empresta um apartamento para alguns vizinhos e outros amigos que não pagam a conta de água para você, que não colocam o gás que está lá, que não faz nada e que ainda de que desaparece utensílios ao mesmo tempo que você paga o condomínio sozinho. E eu pensaria, será que agora a minha felicidade vai ser desfazer dele? Tudo isso vem-nos à mente. E quando nós adquirimos um veículo, enquanto ele está cheiroso, enquanto ele está macio, com a suspensão zeradinha, que coisa boa! A garantia. Mas logo passa um pequeno espaço de tempo, e nesse pequeno espaço de tempo, nós começamos a percebermos alguns ruídos, o cheiro da tinta desapareceu, e esses ruídos agora incomodam-me a audição. E eu já fico louco de vontade de passar para um outro, mas as minhas condições financeiras não me permitem. E eu sou obrigado a tolerá-lo. E nós percebemos que isso passa rápido. Enquanto nós fazemos as nossas conquistas afetivas, que nós imaginamos na euforia de percebermos que aquela pessoa é realmente a última bolacha do pacote, nós então imaginamos que aquela pessoa seria tudo que nós necessitaríamos para uma felicidade duradoura. Mas quando começam as primeiras desavenças, que nós percebemos que aquela pessoa realmente não era aquela que nós imaginávamos para nós, que nós gostaríamos de conviver, então nós também gostaríamos de nos livrar dela, mas também não podemos, porque existe uma legislação entre a lei dos homens e a legislação divina, e de acordo com a benevolência divina, nós temos necessidades de compreendermos aquela situação num respeito e numa busca constante para que os nossos sentimentos não sejam mais de ira, não sejam mais sentimentos de desavenças, mas que sim, que nós compreendamos que somos irmãos, que necessitamos uns dos outros, e que
além de infringir as leis humanas, traria para nós um desconforto muito grande, mas nós estaríamos desobedecendo às leis divinas. Porque quando eu fiz aquele relacionamento, eu esperava que aquilo pudesse ser para sempre, mas não é. Eu esperava que nós envelheceríamos juntos, mas não acontece. Ora, evidente. Só interromper. É porque assim, muitas pessoas acham que vai alcançar a felicidade plena, mas a felicidade plena não existe. Existem momentos felizes, momentos de felicidade. 2021. Ninguém é feliz eternamente. Mas sim, o que nós buscamos é a felicidade. Nós não buscamos uma felicidade temporária, porque é um estado que nós buscamos numa conquista, mas que essa conquista seja duradoura. Se possível, eterna. Que não seja com aquela pessoa, mas que tenhamos condições de sermos felizes eternamente. Você não vê na Branca de Neve? E foram felizes para sempre? Só conta de fada, né? Então, dessa maneira... De vez em quando eu olho o show dos Beatlemania. Então, dessa maneira, nós compreendemos que deveremos olharmos melhor e encararmos as circunstâncias de uma maneira mais elevada. Não pura e simplesmente com o raciocínio e com os olhos que a matéria podem permitir, mas que tenhamos a sensibilidade, que tenhamos condições de realizarmos uma oração e rogarmos aos benfeitores, para que os benfeitores inspirem-nos e permitam-nos o melhor relacionamento. Que nós tenhamos condições e a sensibilidade de sermos inspirados pelos nossos benfeitores na escolha daquilo que nós trabalharemos a vida inteira, dando continuidade naquilo que nós temos habilidade e condições de realizarmos. E certamente nós teremos um período de vida profissional mais longo, evitando as fases de um estresse agudo que constantemente rondam as pessoas que são bem remuneradas, mas que fazem aquilo que não lhes satisfaz, e então entra num excesso de trabalho para auferir seus lucros, ao mesmo tempo que podem estar entrando numa fase aguda de estresse. Então, o infarto do miocárdio está ligado justamente a isso. Como é que você adquire um infarto do miocárdio? Ora, quando eu me encontro num estresse emocional muito grande, para pessoas de qualquer idade, ou quando eu pensar que vou chegar na maratona, vou permanecer na maratona e vou chegar na frente do caniano, custe o que custar. Então eu vou sofrer um infarto do miocárdio, ou pelo estresse emocional, ou pelo estresse físico. 22, 23. Então, desta maneira, nós temos facilidade de chegarmos a circunstâncias drásticas e profundas em relação ao que nós estamos citando. E percebemos que a felicidade está bem mais próxima de nós do que nós imaginamos, mas que tenhamos condições de nos esforçarmos, fazermos as nossas preces, rogarmos a providência divina para que inspire-nos o relacionamento ideal entre homens e mulheres, que tenhamos a inspiração de realizarmos e adquirirmos um trabalho que nós nos sentimos bem e que a nossa capacidade permita-nos uma remuneração diferenciada, porque compreendemos que em qualquer circunstância que nós nos encontrarmos, nós mesmos deveremos fazer a diferença. Nós mesmos. É a nossa capacidade, é a nossa autoestima, é o fato de ter a certeza que eu amo a mim mesmo e que eu me encontro acima de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo coloco-me de igual para igual com qualquer ser que não tenha a mesma capacidade intelectual e nem tampouco o trabalho tão prestimoso quanto ao que eu tenho. E estaríamos agindo com fraternidade.
Mas também percebo, por outro lado, que quando eu encontro na casa de caridade, quando eu me encontro nas atividades de benevolência, eu percebo que adentra o meu ser um sentimento diferenciado, que até então eu não compreendo por que existe esse sentimento em mim, quando eu realizo uma atividade de benevolência e auxilio ao meu próximo, ao meu semelhante. Eu percebo que há um sentimento diferenciado, embora não tive muita facilidade para identificá-lo, mas eu percebo que estou passando por um grande túnel energético e que essas energias são extremamente salutares para o meu ser, que me faz sentir mais elevado, que mais me faz sentir com uma estima mais elevada porque eu me sinto bem. E permite, assim, que eu dê o valor adequado a mim, amando a mim mesmo, sem deixar de amar no mesmo quilate todos os meus irmãos, todos os meus semelhantes. Ora, mas se é dessa maneira, nós somos infelizes? Também não somos infelizes, porque nós compreendemos que a felicidade que nós temos hoje, ou que a infelicidade que nós achamos que temos, ela é justamente compatível com o grau evolutivo que eu me encontro. E se eu tiver o entendimento de que eu posso retirar das pequenas coisas que existem, o melhor dessas pequenas coisas, engrandecê-las e conviver com elas harmonicamente, eu percebo que a minha vida não será de muito excesso, de muita correria, não serei rico, mas também não deixarei minhas contas atrasadas. E assim, consequentemente, eu estarei avançando para que num futuro não muito distante, eu possa fazer essa conquista da felicidade que eu busco ou que buscaria desde a minha infância, da minha adolescência, do início da minha mocidade, porque ela se encontra nas coisas mais simples. Ela não se encontra, digamos, num apartamento, digamos, de 10 estrelas, de muitos milhões, na Quinta Avenida. Ela não se encontra também num trabalho extremamente abnegado, no interior de um casebre, mas sim procurando ao meio termo, procurando o entendimento, a compreensão, e compreendendo e tendo a certeza que deste mundo, daquilo que fisicamente me envolve, nada levarei comigo. Ora, mas de uma conquista afetiva, como o próprio nome diz, é uma conquista afetiva, e segundo eu entendo, nós nos encontramos profundamente aprisionados naquilo que nós conquistamos, porque isso gera uma energia e gera também uma lei de afinidade, e que essa lei de afinidade compromete-nos uns com os outros. E assim, aos poucos, nós iremos compreendendo que aquilo que nos faz feliz não é justamente as conquistas afetivas, as trocas de relacionamentos, e nem tampouco uma atividade extremamente bem remunerada, mas sim a compreensão que nós adquiriremos ou adquirimos em cada uma destas circunstâncias, a maneira com que nós olharemos cada uma destas circunstâncias. Então nós poderemos dizer, nós somos felizes. Evidentemente que essa felicidade não é o top dos espíritos puros e dos espíritos felizes, mas sim que é compatível com o grau evolutivo pelo qual me encontro agora, com o meu progresso evolutivo com o qual encontro-me agora, neste momento. E desta forma, nós estaremos caminhando para a prática da benevolência, porque quando eu pratico a benevolência, quando nós praticamos a benevolência, nós percebemos que aquele estado que nós nos encontramos nele, de muita energia, de muita carga energética, permite-nos um prolongamento melhor, ou um prolongamento maior. Nós ficamos dentro daquele quadro de alegria, naquela aura positiva, de energias benevolentes e elevadas, que nós
percebemos que ela não dissipa com muita facilidade, principalmente se dermos uma determinada continuidade na benevolência, elevando os nossos pensamentos, fazendo as nossas preces, as nossas orações com profundidade nos nossos sentimentos. Perceberemos rapidamente que aquele momento em que aquele estado emocional que nós nos encontrávamos, naquele momento em que nós estávamos adentrando um campo energético, vibracional mais elevado, nós percebemos na prática do bem, nós percebemos então que nós nos sentimos felizes. E que para que esse estágio perpetue, para que ele tenha uma durabilidade, nós precisaremos realizar a benemerência mais de um dia por semana. E é justamente na prática da benemerência que nós nos sentiremos mais revigorados, emocionalmente falando. Que nós nos sentiremos mais revigorados naquela busca da felicidade, porque ela se encontra em nós, bem próxima de nós, e que isso não depende praticamente das conquistas materiais, das conquistas sentimentais, e nem tampouco do patrimônio, do império imobiliário, financeiro, que nós achávamos que necessitaríamos para que nós nos sentíssemos felizes. E assim, aos poucos, com os esclarecimentos que a doutrina espírita oferece-nos, nós percebemos que adquirindo o esclarecimento necessário, colocando-nos com pessoas benemerentes, não levando conosco nenhum tipo de mágoa nem de ressentimento, nós percebemos claramente que o nosso estágio emocional, o nosso estágio sentimental muda e qualifica para melhor tudo isso que nós estamos citando. Percebemos dessa forma que é somente a prática do bem, somente a benevolência permite-nos permanecermos por mais tempo possível quando estamos no trabalho e nas atividades benemerentes que a espiritualidade permite-nos e oferece-nos. E assim, bondosos irmãos, não temos necessidades elevadas. Sabemos que as nossas necessidades são aquelas inerentes à nossa busca, porque evidentemente que não nos encontramos num estágio de resignação que faz com que a nossa estima esteja sempre baixa. Não nos encontramos num estado de frouxidão ou de omissão, que a nossa estima esteja sempre baixa. Mas sim nas circunstâncias que nós nos encontramos, compreendendo e tendo a consciência que para vivermos bem, não temos necessidades extremamente extravagantes, e que tudo isso encontra muito mais próximo de nós, numa facilidade que todos temos condições de realizarmos, se nós trabalharmos honestamente, se nós adquirirmos aquilo que nós almejamos no decorrer do tempo, mas evidentemente que esse decorrer de tempo também mostra-nos os nossos equívocos. E os nossos equívocos é que faz com que nós nos sintamos na baixa estima. Porque nós tentamos realizar algumas coisas e não conseguimos, e nesses fracassos nós nos sentimos diminuídos. E nós sofreremos com isso. Mesmo que estejamos com o bolso cheio, nós não conseguimos sermos felizes. E mesmo que estejamos juntamente com um companheiro ou com a companheira adequada, também não nos sentimos felizes. Às vezes você não pensa em você. Baixa estima. Às vezes você não tem problema financeiro, mas não pensa em você. Você pensa nos outros. Não pensa no filho, pensa na mulher, não pensa em você. Nós compreendemos que se os nossos pensamentos estiverem realmente voltados para os nossos filhos,
para os nossos familiares de uma maneira geral, nós percebemos que os fracassos que eles têm também serão nossos. Sofreremos com isso. Mas se nós compreendermos que cada espírito é um ser independente e que cada um traz consigo a sua marca das suas realizações, nós percebemos que não podemos mudar-lhes o destino. Nós temos consciência que não podemos mudar o destino dos nossos familiares. Eu gostaria que o meu filho fosse o Bill Gates, digamos, mas não é. E ele não tem capacidade para isso e não vai conseguir. Então eu tenho que ter em mim a condição de compreender que ele está no seu limite máximo e que aquele estágio em que ele se encontra é o que lhe cabe nesse momento. E desta forma eu sofreria menos. E assim compreendemos que apenas na prática do bem, no exercício da benevolência, é que nós teremos a certeza absoluta que nós nos sentiremos felizes e a busca da nossa felicidade se torna contínua. Porque sempre que realizarmos o bem, teremos aqueles sentimentos de satisfação que nós verdadeiramente almejamos. Nos encontramos dentro de uma faixa vibracional que nós necessitamos e almejamos também. E desta maneira, nós nos sentiremos mais felizes. Ora, se nós compreendemos que a felicidade não é deste mundo, que nós compreendemos que a felicidade é uma conquista dos espíritos mais elevados, que chegaram a um determinado estágio em que os mundos em que eles vivem são felizes, nós perceberemos que nesses mundos felizes não existe o orgulho, não existe o egoísmo e não existe a luta constante para que eu derrote aquele que tem a mesma atividade que eu, para que eu me supere sobre ele. Mas sim, a minha luta será comigo mesmo, na expectativa de melhorar-me a cada dia, não somente intelectualmente falando, mas também moralmente e espiritualmente. E desta forma, perceberemos que falta-nos bem pouco para sermos felizes. Ora, nos mundos felizes não existem calangos. Nos mundos felizes não existem animais peçonhentos. Nos mundos felizes não existem insetos transmissores de enfermidades. Nos mundos felizes não existe o choro que não seja de alegria. Não existe a lágrima que não seja de felicidade. Muito chato. Mas é para lá que eu quero ir. Então, dessa maneira, nos mundos felizes, uma atitude incorreta em relação de um para com o outro, que não seja de verdade, de igualdade, de liberdade, são justamente aquilo que será renegado e rebatido pelos demais. Porque isso é uma exceção nestes mundos. Ora, mas se nós não somos felizes, nós somos infelizes? Nós buscamos a felicidade porque é uma conquista do espírito. Mas também não somos infelizes porque, graças a Deus, todos nós temos um teto. Nós somos felizes, não somos infelizes porque, graças a Deus, talvez esteja uma chama acesa, uma caçarola cheia de água. Nós não somos infelizes porque verdadeiramente nós amamos alguém e alguém nos ama em contrapartida. Nós não somos infelizes porque os nossos relacionamentos fraternos são sinceros e verdadeiros. Às vezes você é feliz porque você não fica atrás daquela busca infinita, sabe? Aquela busca, aquela ambição que ela sempre busca. Numa ansiedade constante e permanente. E isso está em nós.
essa disciplina está em nós. Somos nós quem determinaremos essa busca. Somos nós que sofreremos quando nós nos sentirmos menosprezados. Somos nós que sofreremos quando nós nos sentirmos desprezados, fazendo com que a nossa estima esteja sempre baixíssima. Gente, eu não sou psicólogo não, tá? Mas tudo isso também é muito adquirido com uma vivência, com as experiências da vida, né? Evidentemente que em todas as circunstâncias que nós nos encontrarmos, a nossa vivência fala alto para nós. O nosso senso de observação e de querermos nos adequarmos às circunstâncias que nós nos encontramos de uma maneira suave, não vou dizer passiva nem agressiva, mas justa, suave, é que nos permitirá esse grau de contentamento para conosco mesmo. Esse grau de felicidade, de compreender que eu estou contente comigo, e estando contente comigo, eu tenho condições de fazer com que todas as pessoas se tornem mais felizes ou menos infelizes. Se eu estou contente comigo, já existe um grande passo para que eu auxilie as pessoas e que essas pessoas se sintam de uma maneira mais fortalecidas, mais amadas, porque encontra em cada um de nós o amparo desejado. A partir do momento em que eu fizer o bem para o filho do meu semelhante, eu vou imaginar que alguém vai perceber e vai fazer o mesmo para o meu filho no momento em que houver essa circunstância. E caso isso não aconteça, de que alguém perceba essa circunstância, evidentemente que o Pai Celestial permitirá que o meu filho se encontre num estágio também de autovalorização e de compreensão ao mesmo tempo. Porque nós compreendemos que tudo aquilo que nós desejamos, nós compreendemos que tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Pai em nossas rogativas, nós compreendemos que quando houver a sinceridade nas nossas buscas, nas nossas preces, nos nossos pedidos perante ao Pai Celestial, nós compreendemos se houver justiça, nós compreendemos que se for realmente aquilo que é necessário para o nosso progresso evolutivo, certamente não nos faltará. Nada nos faltará para que isso aconteça para conosco. Mas compreendemos também que essa busca incessante que nós realizaremos, ela não será apenas nesta existência, mas nas vindouras também. Porque nós não nos encontramos no estágio de termos o privilégio ou o mérito de adentrarmos e residirmos nos mundos mais felizes. Porque existe uma hierarquia nestes mundos. Então, qual seria essa hierarquia? Primitivo. Provas e expiações. Regeneração. Mundos felizes, puros. Precisamos nos tornarmos conscientes de que a nossa felicidade não depende da nossa ambição, que a nossa felicidade não depende de uma conquista afetiva, mas compreendemos que uma conquista afetiva irresponsável, ao invés de trazer-nos a felicidade, traz-nos um comprometimento. E que neste comprometimento, nós estaremos algemados uns aos outros por muitas e muitas vidas, muitas e muitas existências, porque não fizéramos aquilo senhor daquela situação, não fizéramos aquilo com os nossos sentimentos apurados, não fizéramos aquilo no momento em que a nossa consciência
estivesse tranquila, para que nós recebêssemos a inspiração, a intuição necessária para que fizéssemos a escolha adequada às circunstâncias que nós nos encontrávamos ou que nós nos encontramos. Percebemos que essa busca não está distante de nós, mas percebemos, e a doutrina espírita nos esclarece, que quando nós fazemos uma prece, uma oração, o primeiro pensamento que nos vem à mente, qual que é? É aquele que é nosso mesmo. E que o segundo e o terceiro já são inspirações de espíritos. E eu farei a seleção dessa vibração justamente de acordo com aquilo que me veio à mente. Que atitude que eu estarei tomando? Eu estou tendo uma conduta cristã? Eu estou tendo uma conduta espírita nesta determinada situação? E eu perceberei assim de imediato quem é a entidade que me inspira aquele pensamento, de acordo com a tendência dos meus pensamentos. Se é de amor, de bondade, de fraternidade, de benemerência, eu compreendo que são espíritos mais elevados do que eu. E assim, se não for assim, compreendo que seriam espíritos que se encontram com as mesmas dores, com os mesmos sofrimentos que eu, porque a nossa afinidade se faz assim presente neste momento em que eu raciocino. E assim, bondosos irmãos, que todos nós tenhamos condições de elevarmos os nossos pensamentos em preces, em orações, rogando ao Pai Celestial para que permita-nos tomarmos o direcionamento certo, porque gradativamente estaremos conquistando a nossa felicidade, se não neste mundo, mas no próximo, mas que o próximo permita que numa próxima existência nós tenhamos adquirido um progresso que permite-nos escolhas mais fáceis, nos momentos em que nós nos encontrarmos indecisos na nossa existência. Vejam, parece que não é muito difícil encontrar a felicidade, mas o grande problema é que durante este momento em que nós desejamos a felicidade, que nós buscamos a felicidade, nós nos encontramos imaturos para raciocinarmos da maneira que estamos raciocinando agora. Então nós estaremos indo muito mais pelos nossos instintos, pelas nossas volúpias, menosprezando fatores extremamente importantes, porque os nossos pais, certamente com as experiências que adquiriram, orientam-nos para o caminho certo. Mas parece que é bem verdade que nós não gostamos de dar ouvido aos nossos pais. Tudo o que nós queremos fazer é justamente o contrário daquilo que eles nos ensinam. Por isso nós batemos a cabeça. Por isso nós sofremos. E percebemos que isso é uma coisa natural do espírito que se encontra em liberdade e autônomo nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Porque compreendemos que o Pai Celestial oferece-nos o livre-arbítrio e que não interfere no nosso livre-arbítrio. Porque a nossa autonomia, a nossa liberdade será determinante nesse processo ou nessa busca a qual nós nos encontramos com todo o nosso vigor, com toda a nossa vontade. Parece que eu falei alguma coisa errada? Não? Não. Então, de acordo com o nosso vigor, com a nossa vontade, com a nossa busca, com a nossa imaturidade, temos mais facilidades
de errarmos do que acertarmos. E compreendemos que isso acontece porque não trazemos dentro de nós o hábito da prece e da oração. Então, a nossa felicidade talvez não seja para essa existência, mas que seja o princípio, os primeiros passos que nós daremos em busca da felicidade, será justamente neste momento em que nós temos a consciência que nós nos encontramos reencarnados, para que tenhamos condições de prosseguirmos nesta caminhada dentro daquele roteiro ou daquele caminho pelo qual nós direcionamos a nossa bússola. E desta forma, nós faremos como fazem as nossas histórias, as nossas fábulas. E viveram felizes para sempre. Com certeza. Então, assim, amados irmãos, agradecidos, ninguém fez assim? Eu pensei que estava acabando. Então, desta maneira, nós percebemos que as nossas fábulas, mesmo sabendo que não são verdadeiras, que são apenas contos, nós percebemos que existe entre elas e nós, entre elas e os nossos hábitos, entre elas e aquilo que nós buscamos, uma semelhança muito grande. E dentro dessa semelhança nós nos encontramos, nos adequando a essas circunstâncias, na busca para que essa felicidade não seja passageira, para que essa felicidade não seja uma pseudo-felicidade, mas sim verdadeira. E ela só será verdadeira quando nós nos colocarmos prontamente, de braços dados com os nossos irmãos, que nós percebemos que são infelizes, ou que nós pensamos que são infelizes, porque quando vemos alguém numa dificuldade, nós imaginamos que eles são infelizes, mas verdadeiramente não é isso que acontece, porque percebemos irmãos que vivem nos extremos da dificuldade e que em todos os momentos das suas vidas se sentem felizes, contentes com aquilo que realizam, contentes com aquilo que fazem. Posso contar uma pequena história? Pode, deve. Quando eu morava lá em Uberaba, A minha terra. quando eu morava lá em Uberaba, ainda há, uma atividade que eles chamam de campanha do quilo, ou campanha Alta de Souza, e que as pessoas se reúnem numa determinada casa espírita, de acordo com o bairro que vai ser realizado essa atividade. Se é no bairro Oswaldo Cruz, digamos que a casa seja essa. Se é no bairro Santa Maria, é uma outra casa. Se é no bairro Prosperidade, uma outra casa. Então eles se reúnem ali aos domingos e vão de porta em porta recolherem os saquinhos que foram colocados sob aquelas portas no dia anterior. Então as pessoas, por mais disciplinadas que são, por mais que levam consigo um pensamento em determinada vibração positiva, não deixa de haver um burburinho na rua. E numa certa circunstância, havia uma senhora dormindo numa praça pública lá em Uberaba, na Praça da Abadia, e que ela acorda com a movimentação dessas pessoas. E quando ela acorda com a movimentação das pessoas, ela acorda: meu filho, o que está acontecendo? Porque essa atividade é realizada em dupla. Então, se eu vou bater a essa porta aqui, estamos eu e a Gracinha, está o César e o Ivan num outro local, e assim por diante. De casa em casa, as pessoas vão em dupla. Nós estamos aqui, a resposta que ela teve, nós estamos aqui fazendo pedidos para os pobres. Meus filhos, mas não existe nenhum filho de Deus que seja pobre. Mas se existir, eu também quero ajudar. Tirou a moeda ou as moedas que ela tinha e doou.
A pessoa que está batendo a porta e que está nessa atividade não pode recusar. Se você lhe der um óculos sem lente, é obrigado a pegar. Se lhe dá um calçado furado, você tem que pegar. Se você lhe dá uma roupa velha que não pode ser utilizada, você também tem que pegar. Então as pessoas ficam no compromisso de recolher o que lhes foi oferecido. E essa senhora falou que se houver um filho de Deus que se sinta pobre, ela também gostaria de ajudar, mesmo se encontrando no extremo das suas necessidades. Isso nos faz e nos lembra o óvulo da viúva, do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, a partir dessa data, quando encerrou aquela atividade, que se reuniram no local onde fariam o término daquela reunião, o encerramento daquela reunião, esse assunto foi comentado. E a partir desse dia, mudou também o tipo de resposta que as pessoas dariam. Então, quando batesse a uma porta, que alguém perguntasse o que você está fazendo, nós estamos fazendo pedidos para os mais necessitados. Porque acharam que essa resposta era a mais adequada para esta circunstância. E assim, irmãos, nós compreendemos que a felicidade está próxima de nós. Não é o muito que nos fará feliz, nem tampouco uma situação mais difícil. Se nós realmente confiarmos no Pai Celestial e compreendermos que esse estágio dessa busca e dessas necessidades nos são oferecidas para o nosso progresso moral e intelectual, nós estaremos juntamente com os nossos benfeitores, elevando os nossos pensamentos, transformando os nossos sentimentos. E o Pai Celestial, que realmente é o Senhor de tudo isso, já planejava para nós uma vida de dificuldade. E que nesse momento de dificuldade nós teremos condições de bendizermos ao Pai, agradecendo-o por esses momentos de dificuldades que nós estamos passando, mas compreendendo que é isso que nós precisamos para o nosso progresso. E recebermos da benevolência divina aquilo que nós temos necessidades, que é a sua proteção, que é o seu amparo, na expectativa de permitir que nós façamos a nossa caminhada de maneira resoluta, compreendendo que somente seremos felizes quando nós nos encontrarmos com os nossos semelhantes e tivermos condições de beneficiarmos-lhes, oferecendo-lhes também facilidade para que as suas vidas sejam menos sofridas. E todos nós caminharemos assim em direção ao nosso Pai Celestial de infinito amor e bondade, para que sejamos amanhã melhores do que somos agora. Não se esqueçam que na próxima quarta tem mais, e que nós já marcamos todas as pessoas aqui com as nossas retinas, e de verdade, pela primeira vez na próxima quarta vai ser o dia que nós faremos chamada. Vamos então assim elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, pelas bênçãos, pela benemerência, para facilitar a nossa caminhada, e que nós tenhamos as sensibilidades necessárias para percebermos o quão é bondoso os nossos benfeitores amigos, fiéis e incansáveis seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, amparando-nos, protegendo-nos e fortalecendo-nos no caminho do amor e da benevolência, para que compreendamos que somos filhos do mesmo Pai, que jamais nos aproximaremos do Pai Celestial se nós estivermos todos juntos na mesma luta, em busca dos princípios que certamente nos elevam, porque temos a certeza que do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo não se perderá uma só ovelha. E assim, agradecidos, nós elevamos os nossos pensamentos, abrimos os nossos corações e dizemos confiantes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males,
Que assim seja, graças a Deus. Os irmãos aqui da Casa Espírita já deixaram conosco a prancheta ali, para anotarmos os nomes de todas as pessoas que vierem na próxima quarta. Agora vocês podem ir embora, tá? Agora vocês podem dar no pé. Agora vocês